Você está ouvindo o ABC Cast, o podcast do ABC. Informação, inovação e conexão com a região metropolitana de São Paulo. ABC Cast, conectando você com informação de qualidade. Fala, pessoal da ABC e toda a região metropolitana de São Paulo. Hoje é terça-feira, dia 26 de maio. E tá começando mais um ABC Cast, o podcast oficial do portal ABC do ABC, que deixa você por dentro de tudo que tá rolando, seja aqui no ABC, na esquininha de casa, seja em São Paulo, no Brasil ou até mesmo no mundo. Então, se você não nos conhece, junte-se a nós nessa conversa, que tem eu, Suzana Rezende, e divido aqui os mix e as bancadas com ele, João Pedro Melo. Fala, JP. Hello, Su! Olá, pessoal! Um excelente final de tarde para ti que ainda tá pela correria na volta para casa ou já se preparando para relaxar. E por aqui, nosso papel é mastigar as manchetes e te entregar só o filé de informação que impacta direto na tua vida. E hoje a gente começa falando sobre a Anvisa, que aprovou o primeiro genérico nacional do Ozempic e promete baratear o tratamento no país. É isso aí, e como não para por aí, ainda vamos falar sobre a votação da PEC do fim da escala 6x1 que foi adiada. E ainda tem os Estados Unidos atacando o sul do Irã durante um cessar-fogo e a Guarda Revolucionária que prometeu uma retaliação. Então por aqui, tu já sabe como funciona. É informação direta, contexto e análise para deixar o cenário muito mais nítido. Então bora ajustar o volume do café e do fone, porque o ABCcast já tá começando. É isso aí, a gente abre o programa de hoje falando sobre o polêmico Ozempic e uma aprovação aí da Anvisa. Então, olha só, ouvinte, olha só, JP. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou hoje o registro do primeiro medicamento genérico da semaglutida, produzido aqui no Brasil. E a substância é o princípio ativo do famoso Ozempic, remédio originalmente desenvolvido para tratamento de diabetes tipo 2, mas que ganhou popularidade global pelo seu uso para emagrecimento. E a aprovação marca uma virada no mercado farmacêutico nacional. Exatamente isso. E o que acontece é que a quebra ou vencimento dessa exclusividade de patente da gigante dinamarquesa Novo Nordisk abre as portas para que a indústria nacional possa produzir a caneta por aqui mesmo. Na prática, a chegada de um genérico brasileiro significa concorrência direta na prateleira das farmácias, o que deve forçar uma queda drástica nos preços de um tratamento que hoje custa facilmente mais de R$1.000 por mês. E esse barateamento levanta um alerta importante para a classe média. Se por um lado a medicação mais acessível é um alívio imenso para os pacientes diabéticos e pessoas com obesidade, que são as pessoas que realmente precisam do tratamento contínuo pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, ou até mesmo pela rede privada. Por outro lado, os especialistas temem que o preço menor impulsione ainda mais a automedicação e o uso indiscriminado da caneta para fins puramente estéticos. Isso mesmo, Su. E junto com essa aprovação, a autoridade de saúde mantém o alerta de que a substância possui indicações clínicas específicas e possui acompanhamento endocrinológico devido aos possíveis efeitos colaterais, já que no aspecto de mercado, a decisão da Anvisa encerra a exclusividade da patente estrangeira, autorizando laboratórios nacionais a fabricarem a medicação e ampliando o abastecimento do produto nas farmácias de todo o país. Isso, a verdade é que a gente transformou um remédio sério em um projeto de verão de rede social, né? Essa caneta acabou virando um artigo de luxo que secou as farmácias e deixou na mão quem realmente depende desse tratamento. Aqui a gente fala tanto do paciente com diabetes quanto de quem luta contra a obesidade, que é um problema gravíssimo de saúde pública e não simplesmente uma questão estética. Então, virar refém de um laboratório gringo cobrando quase um aluguel por mês punia exatamente quem precisava de cuidado real. Então, ver a indústria brasileira quebrando esse monopólio é o choque de realidade que o mercado precisava. Saúde não é grife e democratizar o acesso é derrubar um preço abusivo e devolver a medicação para a mão de quem precisa dela para ter qualidade de vida e não apenas caber na roupa da moda. Não, com certeza, JP. Eu estive com o Padilha, com o ministro da Saúde, quando chegaram os primeiros lotes das insulinas produzidas aqui no Brasil.
Inclusive, quem quiser tem lá no nosso site. E isso é muito importante realmente para dar acesso às pessoas que mais precisam. Medicamento para diabetes é muito caro, ainda mais o diabetes tipo 2, que você precisa estar tomando ali a insulina. A obesidade é sim um problema de saúde, ela é uma doença e ela precisa sim de medicamentos e tratamentos corretos. O problema é que a gente está com uma questão muito importante quando a gente fala em questão das redes sociais, que é da magreza extrema. Então, as pessoas estão utilizando esses medicamentos para emagrecer e não para o uso delas. Então, por um lado, preocupa, mas que bom que agora mais pessoas terão acesso, principalmente as que vão fazer tratamento. E agora vamos para o nosso giro de notícias, iniciando pelo auxílio aluguel para vítimas de violência. Então, atenção mulheres, após a divulgação de um balanço mostrando que mais de 1.100 vítimas já estão sendo amparadas na região metropolitana, o governo do estado de São Paulo reforça que o programa Auxílio Aluguel segue ativo e disponível inclusive aqui no Grande ABC. O benefício é uma ajuda financeira fundamental para que a mulher consiga sair do ciclo de agressões e alugar um local seguro. Então, se você necessita desse suporte ou conhece alguém que precise, basta ir a qualquer momento na delegacia da mulher mais próxima ou procurar o Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, o que estiver mais perto de você, com seus documentos pessoais, e iniciar o cadastro. Mutirão de cidadania nesse sábado na Praia Grande. E para quem precisa colocar a documentação em dia ou busca atendimento gratuito, a dica do final de semana é descer a serra. A Faculdade Anhanguera, unidade da Praia Grande, promove nesse sábado um mutirão de Ação Cidadania. Das 9 da manhã às 2 horas da tarde, a população terá acesso a serviços como orientação jurídica, dicas de currículo, aferição de pressão arterial e testes de glicemia. E tudo de graça. O evento é aberto ao público e acontece no campus da universidade. Então é só chegar com os documentos pessoais em mãos para garantir o atendimento. É isso aí, para fechar o nosso giro, alô, quem tá completando o álbum da Copa, hein? Olha só, a Prefeitura de Ribeirão Pires vai realizar um mega encontro para troca de figurinhas nesse sábado e domingo. A ação acontece lá no Centro Técnico de Treinamento João Neto, dentro do Complexo Ayrton Senna, e vai ficar aberto o dia todo. A entrada é totalmente gratuita e é só juntar a família, pegar o álbum, levar as figurinhas repetidas e negociar. Aí vai de cada um. E assim a gente encerra o nosso giro de notícias de hoje com auxílio para as mulheres vítimas de violência na região, mutirão de cidadania na Praia Grande e troca de figurinhas em Ribeirão Pires. E se tu quiser conferir em detalhes as histórias que a gente contou por aqui, basta acessar o nosso site oficial, que é o abcdoabc.com.br. E agora, voltando ao noticiário, vamos falar sobre o fim da escala 6x1 que foi adiada. A votação à proposta de emenda de Constituição, a PEC, que estava programada para ser votada, foi adiada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, após um parlamentar apresentar o famoso pedido de vista, que é uma manobra regimental que concede mais tempo de análise do texto e trava temporariamente a pauta. Pois é, Su. E o pedido de vista é o freio de mão oficial do Congresso Nacional. Toda vez que um tema gera muita pressão popular ou incomoda o lobby empresarial, aparece um parlamentar para pedir mais tempo e esfriar os ânimos. O adiamento acabou frustrando as centenas de trabalhadores e sindicalistas que acompanhavam a sessão, esperando pelo menos o primeiro passo para acabar com a escala exaustiva. Mas a pressão surtiu efeito rápido nos bastidores. Logo após o adiamento da CCJ, o presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, veio a público tentar apaziguar a situação. Mota garantiu que a PEC não vai para a gaveta e firmou o compromisso de que o texto será obrigatoriamente pautado e votado na comissão até a próxima quinta-feira, mantendo o tema quente na agenda da semana. A manifestação do presidente da Câmara acontece em meio à forte repercussão do adiamento das redes sociais e a pressão das centrais sindicais. A revisão da escala da 6x1 se tornou um dos temas de maior mobilização popular recente e, por estarmos em ano de eleição, a pauta ganha um peso eleitoral ainda maior no Congresso. E com esse novo compromisso firmado, a expectativa pública agora se volta para a sessão dessa quinta-feira, quando os deputados deverão, de fato, registrar os seus votos na comissão.
O trabalhador brasileiro não parece ter um dia de paz e precisar arrancar cada vitória a fórceps, né? A escala 6x1 é uma máquina de adoecimento. Ela destrói a saúde mental e o convívio familiar. Aí a proposta chega na Câmara e o que a gente vê? Engravatado que trabalha 3 dias por semana em Brasília pedindo vista para atrasar o alívio de quem acorda às 5 da manhã todo santo dia. E é bom que se diga, né, Su? Essa garantia do Hugo Mota para quinta não foi bondade, não. É um medo da pressão popular. O brasileiro aprendeu que no Congresso, se a gente piscar, eles passam a boiada por cima da nossa qualidade de vida. Então, na quinta, a gente vai ver o placar mostrar, de fato, quem é que nesse cabo de guerra vai vencer entre quem folga de quinta a segunda e quem carrega, de fato, o país nas costas. Pois é, JP, é até irônico. Essa questão da escala 6x1 está na mão de pessoas que muitas vezes tiveram mais de 200 dias de folga no ano, enquanto a gente malemar tem 30. Né? Isso é uma questão de prioridade para a saúde do trabalhador e realmente a gente não pode deixar esse assunto esfriar. Quando eu falo a gente, é porque temos sim que levantar a nossa voz e principalmente gritar pelos nossos direitos. E agora, vamos sair um pouquinho aqui da pauta do Brasil e vamos para uma notícia internacional, com os Estados Unidos atacando o Irã. Os Estados Unidos lançaram uma série de ataques aéreos contra alvos no sul do Irã na madrugada dessa terça-feira. A ofensiva militar norte-americana pegou a comunidade internacional de surpresa, uma vez que a região estava sob um acordo de cessar-fogo provisório que vinha sendo costurado e monitorado nas últimas semanas. E é uma escala gravíssima, Su. O Pentágono alega que o ataque foi uma ação preventiva para desmantelar instalações da inteligência que estariam preparando ofensivas eminentes contra bases americanas aliadas. O problema é que, ao romper o cessar-fogo de forma unilateral, os Estados Unidos jogam um balde de gasolina em uma região que já estava por um fio de explodir em um conflito em larga escala. E a resposta não demorou a chegar. Poucas horas após os bombardeios, a Guarda Revolucionária do Irã emitiu um comunicado oficial em tom duríssimo, classificando o ataque como uma violação imperdoável da soberania nacional. O governo iraniano prometeu uma retaliação severa, proporcional e sem precedentes contra os interesses dos Estados Unidos e de seus aliados no Oriente Médio. E a repercussão dessa instabilidade já movimenta a economia global. Especialistas apontam que a tensão no Oriente Médio pressiona imediatamente o preço do barril de petróleo no mercado internacional e causa a volatilidade na cotação do dólar. Diante desse cenário, a diplomacia internacional atua em caráter de urgência para tentar conter a crise, buscando evitar o que a retaliação prometida pelo Irã evolua para um conflito armado com a participação de outras potências. E é isso que a gente sempre vem falando, né? Essa tensão no Oriente Médio não afeta só eles, mas afeta todos, né, no geral. Então a gente aqui do Brasil vai sentir os efeitos e, como sempre, o Trump nos surpreendendo de forma negativa. Ninguém esperava esse ataque e agora o que nos resta para nós meros mortais é esperar os efeitos disso tudo chegarem, infelizmente. E agora vamos sair um pouquinho do noticiário para ir pro nosso Quem Disse Isso. É nesse momento que a gente traz uma frase, dá uma respirada, uma diminuída no ritmo, pra gente colocar a cabeça para pensar, enquanto tenta adivinhar quem é o autor ou a autora. Então, JP, conta pra gente qual que é a frase de hoje. Então vamos lá, que a frase de hoje ela traz uma força absurda de um grito de independência de alguém que se recusa a qualquer tipo de submissão e medo diante do caos. Então ouve só a sua. Minha alma não é covarde, nem treme na esfera tempestuosa do mundo. Minha alma não é covarde, nem treme na esfera tempestuosa do mundo. E é isso, tem como adivinhar quem é o dono ou a dona da frase de hoje? Ah, JP, eu acho que hoje tá um pouco difícil, mas quem conhece a obra vai saber reconhecer. Quem disse isso foi a escritora britânica Emily Brontë. E para quem não sabe,
Ela é autora daquele clássico da literatura, O Morro dos Ventos Uivantes. Isso, e ela, nessa escrita, ela consegue provar pra gente que nenhum espírito livre deveria baixar a cabeça ou tremer diante das opressões da sociedade, que funciona muito para os olhos do nosso trabalhador. A verdadeira esfera tempestuosa não é ficção, é o sujeito que liga a TV e vê o Congresso usar a manobra política para atrasar a PEC na escala 6x1, ver geral torcendo para um remédio genérico porque a saúde se tornou um produto de luxo e mais, é preço disparando porque potência mundial tá brincando de guerra e ligando o dane-se para um cessar-fogo. O sistema tenta esmagar a gente no cansaço e no boleto, mas o brasileiro tem essa alma que não se acovarda. A gente acorda cedo, encara o bus lotado e vai pra luta sem baixar a cabeça para engravatado que pede vista para atrasar a nossa vida. E como disse a Bronte, a gente não treme diante da tempestade. A gente aprende mesmo a navegar e, se precisar, a gente afunda o barco deles. É isso aí. E é com essa reflexão que a gente finaliza mais um ABCcast. Lembrando que se você quiser nos acompanhar aqui de segunda a sexta e acompanhar também outros produtos como o Cine ABC Metrópole às sextas-feiras para quem é amante dos cinemas e o ABCcast Conexões, que é o nosso mesa-cast que sai todos os sábados de manhãzinha, basta você nos procurar na sua plataforma preferida. Não sei de onde você está nos ouvindo, mas saiba que nós estamos disponíveis no YouTube, no Deezer, no Spotify, Amazon Music, Apple Podcast. É só acessar qualquer uma e dar o play. E se esse episódio fez algum sentido pra ti, compartilha com alguém que também gosta de se manter muito bem informado, sem enrolação. E manda aquela opinião pra gente, pode ser ideia, sugestão, ou até aquela pauta que só você reparou pelo caminho. A gente adora trocar essa ideia contigo, então já aproveita para seguir a gente lá no Instagram. É o ABC do ABC _oficial, porque tu já tá mais do que avisado, né? A nossa conversa não termina por aqui. É isso aí. Lembrando que também, se você gosta de ficar por dentro de tudo que tá rolando, seja do esporte à política, sobre qualquer assunto, a qualquer momento, você precisa acessar o nosso site. É abcdobc.com.br, que lá sempre tem notícias fresquinhas e só pra você. E antes de fechar, a gente sempre deixa aquele nosso abraço pra ti que tá pela correria no final do dia ou aproveitando em casa aquela pausa merecida. É muito bom ter você desse lado do fone, é uma honra ter a companhia de vocês. Amanhã a gente tá de volta com mais notícia, contexto e café passado. E claro, naquele mesmo compromisso de sempre, seguir juntos, com firmeza e muita leveza. Então, tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau. Esse podcast é uma produção do portal ABC do ABC. Apresentação: Suzana Rezende e João Pedro Melo. Edição: Rodrigo Rodrigues. Roteiro: João Pedro Melo. Direção de conteúdo: Tiago Quirino. E direção geral: Alex Faria.